Olá, meus futuros pedagogos da Universidade Federal de Rondônia. Estou aqui novamente para a gente discutir um pouquinho mais sobre gamificação. Hoje a gente vai aprender sobre gamificação na prática, tá? E eu trouxe aqui alguns elementos importantes que eu acho que é interessante e que ajudam a gente a assimilar isso. Então, vamos lá. O que é a gamificação? Primeiro, ela consiste, foi a definição que nós trouxemos da aula anterior, na utilização de elementos de design de um jogo no ambiente de aprendizagem, para engajar, estimular, aprimorar o desempenho dos estudantes. E quais são os elementos que um jogo tem, senhores? Eu destaquei alguns aqui. Para que nós tenhamos os jogos, nós precisamos ter jogadores. Para que nós tenhamos os jogos, nós precisamos que esse jogo tenha uma dinâmica definida. E como é que a gente define essa dinâmica? A gente define isso com as regras, né? Um outro elemento importante é que o jogo ele se dá em um cenário, né? Que pode ser restrito ou pode ser amplo, né? Vamos avançar um pouquinho mais. E aí eu trouxe para vocês aí dois tipos de jogos, tá? Um jogo gamificação, a gente associa também que só está ligada à tecnologia, aos jogos digitais, mas a gente vai perceber que existem jogos que a gente pode classificar como gamificação que acontece na prática. O primeiro exemplo nosso é aprendendo com jogos virtuais, que já existem, aplicando a gamificação. Trouxe para vocês aí dois jogos, tá? Esse Match Duel, que é um jogo de matemática, que você pode trabalhar com seus alunos aí, as 4 operações, e ele trabalha como? Ele divide a tela do seu notebook aí, ou a tela do seu celular, né? E podem jogar 2 pessoas, como vocês podem observar aí. E aí, o que acontece? Vai aparecer lá uma operação a ser realizada e vão aparecer as opções de resposta. Quem responder primeiro, se responder correto, marca o ponto, né? Se responder errado, perde um ponto que já tenha. Vence quem atinge 10 pontos. Então, esse é um exemplo de jogo que nós temos, tá? Match Duel, depois eu recomendo aos senhores até que baixem isso, usem isso, tá bom? Semelhante, de forma análoga, nós temos aí Aprenda a Adição. Esse aí é um jogo aqui, foi criado pelos brasileiros mesmo, então ele tem uma estrutura muito mais aí para níveis, né? De aluno de 4 anos, ou seja, da educação infantil. Você vai observar que nós também vamos estar trabalhando a adição, mas nós vamos ter aí umas figurinhas, né? Aqui nós temos 3 presentinhos do lado, mais 2 presentinhos do outro. Nós chegamos a um resultado ali, e esses são instrumentos que a gente já pode usar e são classificados como gamificação. Por quê? Porque eles usam uma estrutura do jogo, né? E trabalham um componente, uma operação da matemática nesse caso, tá bom? Podemos avançar agora e nós vamos aprender agora um pouquinho sobre isso, como isso se dá na prática de forma física. Trouxe para vocês aqui o dominó como exemplo. O dominó pode ser usado como gamificação, sim. Porque o dominó, ele trabalha, se nós observarmos, ele já tem as regras definidas. E o que acontece? Você pode trabalhar a adição tranquilamente com os seus alunos, né? Estabelecendo as regras que o dominó tem, né? Somando-se aí as extremidades. É claro, pode trabalhar múltiplos de 5 aí, porque só se computa pontos no dominó à medida que você alcance a soma das extremidades, múltiplos de 5. Então, é uma forma interessante, agradável de você ensinar os alunos a somar, né? Então, temos aí 2 exemplos. Gostaria de deixar para vocês reflexões de pesquisa. Vamos pesquisar, buscar, usar a criatividade dos senhores para identificar potencialidades em outros jogos, tá bom? Na próxima aula, a gente Vamos agora para a síntese da nossa aula, tá? O que a gente aprendeu na aula de hoje? A gamificação se vale da estrutura de elementos de jogos para o aprendizado dos alunos por meio do lúdico. Lembra que eles aprenderam brincando. Nós aprendemos sobre os elementos dos jogos, quais são? Os jogadores, dinâmica do jogo, regra do jogo e cenário do jogo. Por fim, mostrei para os senhores gamificação na forma virtual e na forma física, tá certo? Um abraço aos senhores. Na próxima aula, nós vamos aprender como construirmos um jogo
dentro da abordagem, né, de aprendizagem na gamificação. Um abraço a todos e até a próxima aula.